First rule of Fight Club is... Houston, we have a problem. And here we go. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da Sétima Arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quarta temporada ainda. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele ganhou o livro do poderoso chefão do Papai Noel, Marcelo Pereira. Aê, que bonito. Fala, meus amigos ouvintes, para todos que nos escutam, vamos fechar a tampa do mês de dezembro de 2017. Aqui com a gente também, ele ganhou uma belíssima coleção de Star Wars esse mês, inclusive nos cinemas, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza, bem-vindos ao primeiro RatosCast de 2018. Eu não pensei em nada porque eu estou com muito sono por causa do Globo de Ouro. Olha, verdade. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos outros episódios no nosso site, que é o ratosdecinema.com, agora com cara nova. Você pode nos enviar uma mensagem também no nosso site. Você pode enviar uma mensagem no nosso Twitter, @ratos_cast, pelos nossos dois e-mails também, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com, inclusive no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso Instagram. Agora nós temos Instagram também. Beleza, hein? Estamos em 2018 é o ano. Nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox. Então não deixe de conferir em qualquer uma dessas plataformas, você encontra a gente sem problema nenhum. Hoje nós não teremos ratoeira, mas nós vamos indicar o filme para nossa querida Patrícia Costa, que infelizmente não está presente aqui com a gente, abrindo esse ano de 2018 para ela, uma ratoeira com muito amor e diversidade, escolhida por todos nós aqui. Antes só da gente entrar no nosso tema, nós vamos para as mensagens dos ratos ouvintes. Bonito. Writing to you. Muitas mensagens, gente. Olha, esse mês foi... eu recebi diversas mensagens, eu não vou poder ler todas, infelizmente, mas muitas mensagens sobre o nosso Clash das ratoeiras de 2017. Ah, que legal. Estive com o Maguinho alguns dias, né, esse mês de férias e tal. Maguinho pôde acompanhar um pouco dessas mensagens que chegaram, né, Maguinho? É verdade, cara, é verdade. Em real time, Renatão. Maguinho, o rei do pudim do Rio de Janeiro. O Clóvis Lapachila sempre publica aqui, sempre manda alguma coisa. Ele diz o seguinte: cara, 3 pontinhos. Esse Ratos Clash é histórico. Vontade de ouvir de novo. Gênios. Aí, ainda sobre esse Clash, o Rafael Soares também manda sempre coisa pra gente. Diz o seguinte: baralho. Tem criança ouvindo, então eu vou falar baralho. Nossa, tô mal, tô fazendo cast errado a vida inteira. Eu também. Baralho. Desculpa. Foi mal, criançada. Estou com dor na barriga de tanto rir. Ri demais. Estou no trabalho. Um cara ficou me olhando e eu disse que não dava para explicar. É porque realmente contextualizar em poucas palavras, pudim de leite, xiitas, Max Steel, eu entendo o nosso amigo ouvinte. Nem o Maguinho que Não falou tem como consegue explicar, explicar. A Dana Fonseca, muito obrigado a todos vocês que compartilharam sobre o Clash das Ratoeiras. Ah, que São bom que sempre vocês sucesso. gostaram. Por favor, continuem ouvindo esses Clashes, porque os Clashes da Ratoeira, quem quiser mandar mensagem ainda sobre esse Clash, não percam, porque realmente o Maguinho estava inspirado, o Renatão estava inspirado, realmente vale. Eu já escutei algumas vezes. E quem olha que eu editei gostar esse e Clash. tiver ideia pra outros Clashes, manda pra gente também. É verdade, tá? sempre importante. Muito importante, muito importante. A Dana Fonseca compartilhou a opinião dela sobre o filme Vida. Vida. Ela diz o seguinte: é uma boa opção para uma tarde de filmes. Daniel Espinosa, como sempre, nos deixa um trabalho de excelente qualidade. Sem dúvida, é um dos melhores diretores que existem em Hollywood. A maneira em que ele consegue transmitir tantas emoções com um filme ao espectador é maravilhosa. Esse filme ele foi um dos nossos filmes do mês de abril, né, Renato? Verdade. A gente fez um cast especial e um dos casts mais hilários da temporada, da quarta temporada, foi sobre esse E filme. que surgiu assim em algumas horas, né? Vamos gravar aqui, vida, vamos gravar. Foi de improviso. A gente tinha apontado como uma surpresa do mês. Só queria saber se o Renatão concorda com todos esses elogios da Dana Fonseca sobre esse filme. Me botou numa enrascada, né? É verdade. Opa! Terão réplicas, hein? Passiva de réplica. Então, eu concordo com algumas coisas. Eu não coloco o filme desse pedestal que ela tá colocando, não. Eu até entendo os pontos dela, mas eu não acho o Espinosa esse diretor fantástico que ela tá levantando, não. Mas que bom que o filme atingiu ela até de uma maneira diferente, Sim, que não atingiu a gente, né? A gente gostou do filme, mas gostou de um certo ponto do filme. Ela tá gostando de outras questões. O filme tá batendo pra ela de outra maneira. Então, isso é legal, cara. Isso é bom. É sinal de que o filme tá fazendo o trabalho dele.
dele. E que bom que ela escutou nosso cast. A gente falou muito mal do Daniel Espinosa, acho que todo mundo falou mal dele e ela mesmo assim mandou a mensagem, enfim, e expôs a opinião dela. É isso que a gente quer, gente. Nós não somos os donos da verdade. Ficamos felizes que vocês tenham opiniões contrárias a gente. E obrigado por deixar a música do KLB novamente na minha cabeça. Vai ficar a noite inteira, obrigado. Aliás, é interessante também que, assim, alguns filmes que a gente fez, os casts de alguns filmes no começo ou no meio do ano, né, passado, e eles estão chegando agora nas TVs a cabo, nos canais de streaming, e as pessoas estão voltando aos nossos casts. De escutar de novo. Claro. Escutando os casts mais antigos, né? E um exemplo disso também, olha aqui, ó, o Pedro Coelho disse o seguinte: na madrugada do dia 24 pro 25, eu finalmente vi Hateful Eight e adorei. Queria ver se tinha ratos sobre isso. Temos sim, Pedrão. Você confere lá no nosso site o episódio 8 da terceira temporada, Os 8 Odiados, filme do Tarantino. Cara, tem Episódio polêmico. Cast, aliás, que eu queria que o Maguinho até saiu meio chateado um pouco comigo, né, Maguinho? E é um cast também maravilhoso, porque o Maguinho apanhando no cast eu acho sempre legal. Então... Foi a melhor coisa do cast. Não sei se você vai gostar muito da nossa opinião, já que você adorou, Pedro, mas enfim, dá uma ouvida lá. Mas serve de consolo, o Maguinho adorou também. É verdade, Pedro. Tamo junto, porque eu gostei muito. Gostei demais. Muito bem. O Pedro disse também o seguinte: o Renatão é muito bom, queria ter falado com ele no cast sobre Star Wars. Pô, que legal. Aliás, olha só, aguardem novidades sobre Star Wars, mais novidades sobre Star Wars aqui no Ratos de Cinema. Falando em novidades também, nós temos diversas novidades lá no site, já estão lá no site, dá uma visitada no ratosdecinema.com. Estamos com visual novo, nós temos uma seção nova de críticas. Nossa querida Patrícia Costa já escreveu sobre o Globo de Ouro de 2018. Em breve nós teremos outras críticas de estreias, novidades da Netflix, séries, enfim. Tudo isso aguardando para 2018. Sem dúvida, vai vir muita coisa boa aí no Ratos de 2018. Fiquem atentos no site, no Facebook, em todas as redes sociais, que a gente sempre vai estar soltando as novidades por lá. E quem costuma escutar o nosso cast pelo YouTube, assina o canal mesmo e marca o sininho de notificação, porque vão começar a pintar novidades por lá. Então, fica atento. Pois é, bastante coisa. A Aline Cruz pediu pra gente dar uma opinião sobre o novo filme da Pixar, o Coco. Uma crítica, se possível. Maguinho, você viu esse filme, né? Cara, eu vi esse filme hoje. Eu vi ontem, muito bom. A Aline Cruz tá pedindo uma crítica e eu vou deixar em aberto. Quem quiser escrever, já posta lá no site também. Fabrício. Olha. Fabrício esteve meio ausente, meio sumido nessa época, final de ano, a gente entende. Não deixou mensagem nenhuma. Pois é, não deixou mensagem nenhuma, não escreveu pra gente. Sentimos sua falta, tá, Fabrício? Espera só que você continue escrevendo a sua opinião. Assim como todos vocês, que tem sempre um carinho. Por favor, mandem pra gente uma mensagem de amor, de uma crítica. Não importa, escreva. Queremos saber a sua opinião. De amor e paz. Qualquer coisa, uma receita de pudim de leite. Caralho, excelente. Né? Mandem suas receitas de pudim de leite. Verdade, a melhor receita de pudim de leite, o Maguinho vai fazer no calabouço. Caralho, Maguinho, Aí. faz um campeonato de pudim de leite no calabouço. Puta merda. Perfeito. Passando Max Steel no telão. Chama a galera xiita, os fãs todos. Puta, é sucesso, hein? Com a roleplay produzindo, eu acho maneiro. Porra, vai lotar o calabouço. Maguinho, se você achar algum fã xiita. Queria mandar um abraço especial pro Dudu, que mandou uma mensagem diretamente no nosso site, pra Elisete Costa, a minha querida irmã Ingrid Cipreste, Olha, que beleza. Caio Henrique, Ana Paula Carvalho, Diego Benício e todos vocês que têm comentado nos nossos posts no Facebook, no YouTube e diretamente no nosso site, no Ratos de Cinema. Esse mês de dezembro, queria falar pra vocês e pros nossos ouvintes, nós tivemos recorde do ano de acesso neste mês de dezembro do Ratos de Cinema. Então eu tenho que agradecer demais a todos vocês e vocês, meus queridos amigos, que fazem o cast comigo também. Salva de palmas pra eles. Queria mandar também um abraço para vocês todos que ouvem o nosso cast ao redor do Brasil e do mundo. Gente de todos os lugares, literalmente, gente, desse mês realmente foi todos os lugares mesmo. Fãs em Portugal, Estados Unidos, México, Irlanda, Argentina. 3 novidades esse mês. 2 ouvintes no Marrocos. Olha aí. 2 ouvintes na República Tcheca. Olha aí. Que fantástico. E um ouvinte na China. Então, a todos vocês, ni hao. A todos vocês, yakisoba. Ai, sensacional. Pô, que legal, cara. Que legal, muito bom. Acho que é mais internacional que míssil de ditador norte-coreano. Porra, espetacular.
Porra, eu Bem. tinha que pintar um ouvinte da Coreia do Norte, meu irmão. Aí Não, foi- aí, meu irmão, aí fudeu. Aí não é ouvinte, é pedido de ajuda. Não, só tem uma pessoa que vai escutar a gente lá, é ele, cara. Ele é o único cara que tem Ele verdade com mesmo. essas coisas. Nosso tema de hoje será para terminar o ano de 2017. Quer dizer, a gente já entrou no ano de 2018, mas nós ainda não fechamos o mês de dezembro de 2017. E este é o nosso cast dos filmes do mês de 2017, para finalmente a gente celebrar esse ano maravilhoso pro cinema. Queria começar perguntando para vocês, começar pelo Renatão. O que você achou do mês de dezembro de 2017, Renatão, depois de tanta expectativa? Eu sei que era um mês que você estava esperando algumas estreias. Como é que foi esse mês para você? Ô, cara, eu achei um mêsinho safado esse. esse foi complicado. Teve A expectativa foi maior, né, cara? Foi, tipo assim, pro grande filme que eu queria ver, foi ok, cumpriu a expectativa, mas as outras coisas que tinham no mês tinham um potencial muito mais interessante e, não sei, cara, ou vai ver que eu escolhi mal, porque tiveram algumas coisas que eu queria ver e ficaram de fora, então vai ver que nessas eu poderia me surpreender, mas assim, pra mim foi um mês bem fraquinho, tanto que eu vi poucas coisas, né, normalmente eu vejo bastante coisa no mês, esse mês eu nem vi tanta coisa. Maguinho, e pra você? Bom, Dezembro. primeiramente só uma pequena reparação, desculpe a jumentice, eu me apresentei sem dar um feliz ano novo para meus amigos de bancada, então é isso aí. Verdade. É, Feliz ano novo pra você É também. De novo, Maguinho. Então, gente, dezembro pra mim, cara, é um mês, especialmente pra mim, né? É um mês difícil, porque assim, é muito trabalho, né? São poucos dias úteis e eu vi pouca coisa também. Mas, enfim, vamos tentar dissecar aqui dezembro. Concordo com o nosso caro Renatão que expectativas foram maiores do que realmente se concretizaram. Então, enfim, teve muita coisa que eu esperava ser muito bom e o resultado foi meio, enfim. Muito bem. Eu acho que eu tô nessa mesma categoria que vocês, porque não vi muita coisa. Mês de Natal, mês de Ano Novo, então, né, resolvi ficar em casa, aproveitar aquele chinelão. Mas também eu concordo com vocês que eu acho que não chegou nada que me fizesse Verdade, pois é. mudar essa perspectiva. Eu até pensava assim, hoje eu vou no cinema. Olhava a programação e realmente nada me atraiu muito, assim, além dos poucos filmes que eu vi também. Eu acho que os nossos ouvintes também estão um pouco nessa mesma vibe, eu acho. Vamos começar então, já que não foi um mês de tantas coisas como a gente esperava, vamos começar com o pior do mês. Vamos começar logo com o pé na porta. E, Maguinho, eu posso começar com você? Você sabe qual foi o seu pior do mês? Pode, eu vou contar a história aqui, vai ser engraçado, eu acho. Que tem coisas que eu tava pensando e assim, só acontece comigo, cara, amigo ouvinte. Eu tava escalado pra cabine do filme A Origem do Dragão. Eu fui feliz e contente, peguei meu trenzão, meu trem aí, peguei o metrô, peguei o meu metrô. Da boa. Já começou, já. Peguei meu metrô do sucesso e tal. Aí Nada parei bom, antes pra tomar um açaí, cheguei no cinema e vamos lá. Primeira constatação. Um filme do Bruce Lee de porrada, a galera que tava lá era meio nada a ver, sabe? Gente meio hippie, camisa vermelha, uns barbudo, meio fedendo, entendeu? Eu falei, tá, mas ok, né? Bruce Lee abraça as classes todas, vamos juntos, né? Beleza. Segunda constatação. Cheguei na sala, tinha uns 6, 7 gatos pingados. Falei, caralho, aí, porra, Bruce Lee tá meio embaixo nessa porra. Aí, beleza. Aí começou o filme. Caralho, gente, a porra da cabine do filme do Bruce Lee era na quarta. Eu estava na terça, vendo a porra do jovem Karl Marx. E, meu Deus do céu. Assim, eu vou assumir que eu fiquei na sala uns 20 minutos só e mandei o Karl Marx e o socialismo pra casa do caralho e saí da sala. Fui pra casa. Ei, você... Já começamos em você saiu 20 minutos, 2018. Já começamos bem. Por isso que eu falei, com o pé na porta. Essa é a minha história pro pior filme do mês. Pronto, falei. E eu não sei qual é Mas o filme do mês. É o Dragão ou é o Karl Marx? Não, é o jovem Karl Marx. Eu só contextualizei o Bruce Lee. Filme. Mas, Maguinho, 20 minutos dá pra Mas dizer foi, a que não é ruim? experiência foi filme, ruim, cara. cara. Eu ter saído de casa numa terça-feira, tava chovendo. Mas olha só, Maguinho, então o Jovem Karl Marx é o filme do Raoul Peck, que é um filme francês que você foi ver sem querer na cabine e você não gostou mesmo desses 20 minutos, não tava te agradando. Eu fui sem querer e saí por querer, exatamente. Entendi. Sabe uma outra em parada que eu sua acho defesa, engraçada, rapidinho? Uma parada que eu acho engraçada é tipo o Maguinho falando que ele foi na cabine do Bruce Lee e ele achando engraçado que ele chega lá, todo mundo barbudo, meio hippie, com blusa vermelha. Cara, é uma cabine. Se fosse na cabine do filme do Bruce Lee correto, acho que ia ter o quê? Um bando de cara de kimono.
Amarelo e aquela cara preto. de Aquela roupa amarela. esregatinha, Renato. Aquela esregatinha, né? Aquela calça de moletom. O que você tava esperando na Camille, cara? Uma bandeira do Japão, sol nascente no fundo. O Ryu, Ken. Ô, Maguinho, mas em sua defesa, eu li algumas críticas desse filme, Jovem Karl Marx, e eu acho que ninguém gostou desse filme, cara. Eu acho que as pessoas que estavam nessa lendo sala depois, aí também não assim, gostaram. É verdade. Então, em sua defesa, eu acho que você fez bem sair cedo. Enfim, esse é o pior filme do Maguinho. Brevemente, 20 minutos, deu pra dizer, segundo ele. O Jovem Karl Marx. Tente ver mais do que o Maguinho, mais do que 20 minutos, pra dizer pra gente se você acha que é o pior filme do mês mesmo. Renatão, e você? Eu tô curioso. É verdade, você verdade. Viu vários filmes. Você viu vários filmes, eu tô temeroso que seja o mesmo filme que eu. Não vai ser, cara, porque a gente vai causar polêmica já pra começar. O Rafaelo gosta de chegar com tostas e causando polêmica. Então vamos começar 2018 já com o pé na porta e soco na cara, como diz a grande banda Matanza. Meu pior filme do mês, eu vi muita coisa ruim esse mês. E escolher o mesmo filme que eu acho que você vai escolher, nesse mês tipo assim, sem querer menosprezar, porque o filme é ruim mesmo. É fácil. Ruim é Tem coisa pior. Ruim e ter culhão é chegar aqui e falar que o pior filme do mês é Roda Gigante do Woody Allen. Olha só. polêmica. Agora eu gostei. Vai ser açoitado ao longo de 2018, caro. Agora eu gostei. Maguinho, essa hora morreu um pouco por dentro. Nossa. Deixa eu falar uma coisa. Eu vivo dizendo isso. Quando que a crítica vai falar mal do filme do Woody Allen e do filme do Tarantino? Eu estou esperando até hoje. Renatão, você é minha esperança, fale. Por que o filme do Woody Allen é o pior do mês? Então, eu vou começar bem breve falando a mesma coisa que eu escrevi no meu Letterboxd pra esse filme. Eu não sei se o Woody Allen, ele tá com preguiça de escrever, de dirigir, de criar pro cinema. Ou se eu que tô cansado do que o Woody Allen tá criando. Porque o Woody Allen, pra mim, ele faz a mesma coisa há muito tempo. Ele é um diretor talentoso, ele é um roteirista talentoso. Isso aí a gente não pode negar. As polêmicas da vida pessoal dele à parte. Ele é um artista talentoso e que já cansou de provar isso pra gente. Sim. Só que tem muito tempo que ele se repete. E ele se repete demais. Ele se repete na trilha sonora, ele se repete na estrutura do filme, ele se repete nos personagens, ele se repete nas questões que os personagens trabalham. Só que nesse filme, ele chegou nesse nível de repetição, só que abaixo, porque é um roteiro pobre, é um roteiro fraco. E entre a direção e a escrita do Woody Allen, eu particularmente sempre preferi mais a escrita dele. E os diálogos são muito fracos. Eu acho que o Woody Allen chegou num momento onde ele escreve somente pra ele. E ele não sabe escrever pras outras pessoas. Tem momentos nesse filme que me incomodam. Eu acho que é por isso que o filme acabou sendo o pior, porque ele me incomodou de uma maneira que eu acho que outros filmes do Woody Allen não me incomodaram, por exemplo. Que eu via certos atores interpretando como se fosse uma caricatura do Woody Allen. Cada diálogo ali era feito por um personagem que o Woody Allen costuma a representar em seus filmes, né? Ele costuma sempre a ser um personagem dos filmes dele. Eu conseguia ver ali a figura dele, e cada um dos atores eu conseguia ver copiando os maneirismos dele naqueles personagens. Tem uma cena, eu não sei o nome do ator, um ator figurante, whatever, que tá em uma cena que tá contracenando com o Justin Timberlake. Eles estão num restaurante conversando bem breve, e os dois estão emulando o Woody Allen, em diálogos que são claramente feitos por Woody Allen. Tem momentos que o Justin Timberlake, ele quebra a quarta parede, conversa com a câmera, coisa que já é corriqueira na filmografia do diretor, e você vê a maneira que ele age, a maneira que ele pensa. Eu falo assim, caralho, parece que o Woody Allen tá escrevendo pra uma versão mais jovem dele, parece que ele agora tá procurando um cara mais jovem pra ser ele. Só que o Woody Allen, ele sempre foi um cara, tipo, quirky, um cara esquisito, um cara excêntrico. Ele bota, tipo, o Justin Timberlake pra fazer isso, o cara, tipo, ele é a representação do cool na música pop atual, sabe? Ele é muito, tipo, descolado pra ser um cara meio introspectivo. Não vende. Não, e você vê, Renatão, que ele tá meio desconfortável no filme, né? Ele não tá bem no filme. Sim, cara. Dele, porque como sempre aquela questão, todo personagem é um escritor frustrado. Sim. E tem as questões dele de se apaixonar por ter um caso com uma mulher mais velha, mas ao mesmo tempo ele se apaixona por uma mulher mais jovem, e isso cria um triângulo amoroso. Cara, eu já vi isso nos últimos 4 filmes. A história é essa. De novo. É um triângulo amoroso, Marcelinho. É a mesma história dos 4 últimos filmes de Woody Allen, pelo menos. Caralho. Pelo menos. E até eu comentei isso com o Marcelinho quando eu tava falando do filme em off pra ele, que eu não tinha gostado e tudo mais. Até a Kate Winslet, que de todos eles é a que tá melhor, porque, convenhamos, é a Kate Winslet, de todos eles ela é a melhor. Sim. Ela também emula os maneirismos dele em diversos momentos, entendeu? Então, cara, Woody Allen,
Ainda tá tempo, não é questão de idade. Eu sempre bato isso, que o legal do cinema é que você pode ser um senhorzinho de idade, como foi o George Miller, e fazer um filme totalmente insano, como foi Mad Max Estrada da Sem Fúria. dúvida. Você pode ser um senhorzinho igual o Martin Scorsese, que cada filme se reinventa. É um cara que já fez de todos os gêneros. É um cara que na idade que ele fez um filme... Na idade que ele tem, aliás, desculpa. Fez um filme igual o Lobo de Wall Street, depois fez um filme igual o Silêncio. São completamente diferentes. Então, Woody Allen, dá tempo ainda de se reinventar. Dá tempo ainda de procurar uma novidade pro seu cinema. Talento ele tem. Só tá na hora dele sair daquela preguiça, sair daquela inércia. Eu vou te falar, eu não vi nada desse filme, além da crítica que eu li e da opinião de vocês. Não me interessou, sinceramente. E eu gosto muito da Kate Winslet, mas... Se serve de curiosidade, o marido dela no filme é o Jim Belushi, cara. É o Jim Belushi. Eu vi que tava no elenco, mas o que eu acho engraçado, o que eu acho que o Woody Allen tem que começar a fazer é parar com esse negócio de um filme por ano. Porque se ele pudesse dedicar mais a um filme bom, entendeu? Em vez de 2 filmes médios ou ruins, lança de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, não tem problema, a gente espera. Mas a gente quer uma coisa boa dele, né? E ele recicla tudo, cara. Ele recicla personagens, recicla storylines. Tem muita questão da personagem da Juno Temple nesse filme que lembra a personagem da Miley Cyrus na série que ele fez pra Amazon, sabe? Tipo, a questão de ser uma jovem, tá sendo perseguida. Ah, cara... A gente vê que o Renatão tá um pouco amargo, né, Marcelinho? Tá. Né? Eu quero saber você tá não, amargo? cara, eu que na você verdade, achou? assim, eu vou ser sincero, não é um dos melhores filmes da década dele, assim. Ele tem filmes nessa década muito melhores do que esse. Não é um filme... Eu não achei um filme ruim, né? Até porque eu não procuro um Woody Allen inovador. Eu acho que a zona de conforto dele me satisfaz, sabe? Eu gosto de ver aqueles conflitos. Por mais que eles se repitam, eu gosto de ver, sabe? Me sinto bem vendo os filmes dele. E nesse Roda Gigante não foi diferente também, sabe? Apesar de eu concordar que o filme se parece com muitos outros, né? Mas é uma história que eu achei interessante. A Kate Winslet eu achei que tá ótima no filme. Eu achei também que, assim, você recriar a Coreia nos anos 50, não tinha como fazer muita coisa, muita estrutura, então tem muito fundo verde. Isso me incomodou um pouquinho, né, Renato? Tem um excesso de fundo verde. Mas ele mesmo já recriou Nova York antiga diversas vezes, cara. É verdade, mas todo ano ele recria Nova York. Um excesso de fundo verde, mas assim, eu gosto, não é um diretor que eu saio tipo, nossa, paguei, não gostei. Eu acho que no geral ele ainda me leva pros filmes tranquilamente. Não é um filme memorável, mas passou de boa. Não incomodou tanto. Não. Eu acho preguiçoso. É um filme preguiçoso. Eu também acho que o Woody Allen precisa dar uma repensada na carreira dele. Se ele realmente quer ficar fazendo isso durante tanto tempo. O meu pior filme do mês, não é que ele é um filme ruim, mas ele também é um filme mais do mesmo, que oferece muito pouco, vindo de quem vem e pelo que vinha oferecendo. Eu descobri desse filme, eu fiquei sabendo desse filme alguns meses antes da Comic Con, na verdade. O filme se chama Bright, do David Ayer. É o filme que estreou, acho que a grande estreia da Netflix do ano, porque o filme é o maior filme comprado pela Netflix. Custou 80 milhões, não é isso, Renatão? Não tô... É a maior produção do Netflix. Da Netflix até o momento. Até o momento. É dirigido como eu falei, pelo David Ayer, que é o diretor do Esquadrão Suicida, do Marcados pra Morrer, End of Watch, que é um filme maravilhoso com Jake Gyllenhaal, Michael Pena. Aliás, é talvez o melhor filme do David Ayer, que é roteirista do Dia de Treinamento. Eu gosto do Fury. O Fury também é legal, o Fury não é ruim, que aqui é Corações de Ferro. Coração de Ferro. Que é com Brad Pitt. É um filme legal também. Ele é um diretor de filmes legais. Como eu falei, roteirista do Dia de Treinamento. A gente nunca sabe o que esperar dele, né? A gente sai de um Esquadrão Suicida, onde a gente sabe que ele era parte do problema, não era o problema total. E aqui no Bright, eu acredito que ele tenha tido total liberdade para trabalhar com a Netflix. Pelo menos foi isso que ficou mais claro, ao contrário do ano passado, o Esquadrão Suicida e a DC e tal. Esse filme eu tava esperando alguma coisa, porque eu estava lá no dia da Comic Con, onde estava o Will Smith, onde estava o próprio diretor, enfim, deram entrevista, fizeram todo o estardalhaço lá que vocês devem ter visto pela internet. E eu achei a ideia do filme, eu achei interessante. O filme se passa num mundo onde fadas, orques
elfos e todas essas criaturas míticas coexistem na sociedade de hoje. Sociedade que tem classes mais pobres, classes mais ricas. No caso, os elfos são os mais ricos e os orcs são os mais pobres. Então você brinca um pouco com essa questão racial. Tem uma ideia muito interessante por aí, até porque o David Ayer, ele aproveita sempre bastante isso nos filmes dele. E é sempre pra esse lado criminal. Eu acho que ele saberia tratar bem esse assunto, mesmo que seja no âmbito da fantasia. O elenco é um elenco atrativo. Will Smith, Joe Edgerton, pra mim, um dos grandes atores dessa nova geração aí, vamos dizer assim. Ele não é tão novo, mas é dos nomes desconhecidos. Nos últimos 10 anos eu tenho visto ótimos filmes dele. Inclusive ano passado, Ao Cair da Noite, maravilhoso, tem na Netflix, não esqueçam de ver. The Gift, Edgar Ramirez é um ator que eu gosto, é verdade também. Noomi Rapace, eu gosto dela também, é uma atriz que eu gosto, só faz merda, mas eu gosto dela. Enfim, fui ver de coração aberto, juro que foi de coração aberto, porque eu gosto do Will Smith, eu acho que ele é um cara, todo mundo acha que ele, né, meio entrou numa fase meio assim, eu gosto dele, eu acho que ele tá até bem nesse filme. O problema do filme não é ele, longe de ser, aliás, a dupla Will Smith e Joe Edgerton que vive os policiais. O problema não é esse, o problema desse filme é o roteiro, definitivamente. Do próprio David Ayer. Não, ele é não. o problema. O roteiro é do seu querido amado. Ah, perdão, verdade. Olha só, odeio. Ai, obrigado. É só a hora de obrigado, falar mal dele, cara. Caralho, eu tinha esquecido, isso é verdade. Ele é só o diretor, cara. O roteiro desse filme é do agora. Max Landis. do meu odiado Max Landis, cara. Filho do John Landis, que é o diretor do Gremlins e tal, um dos grandes diretores dos anos 80. Porra, o Max Landis é um cara que eu sempre falo mal, fez o American Ultra. Ele gosta de falar mal de todas as franquias que estão por aí e bota a opinião dele de como ele vai mudar. Então essa foi a chance dele de começar uma franquia. Ele é tipo o rei cara, do pitching. Ele acha que ele vai fazer todos os projetos em Hollywood. Ele acha que os diálogos dele são os melhores do mundo. São. Tem momentos nesse filme que são até divertidos, tá? Não vou dizer que são. O problema desse filme é que ele parece que ele vai te apresentar uma coisa nova, como eu falei. A ideia dele é muito interessante. As cores são muito vivas. Ele parece que ele tá construindo alguma coisa muito legal. E quando você chega em certo momento do filme, você já sabe que não vai vir nada dali. E não vem mesmo. Tipo, alguns personagens nesse filme poderiam até ser mais bem explorados. Os vilões, por exemplo, parece que eles vão ser alguma coisa a mais e eles não são absolutamente nada. Quer dizer, o personagem do Will Smith, de cara, eu já posso dizer pra vocês que vocês, vendo 10 minutos do filme, vocês já vão dizer qual é o segredo por trás do personagem do Will Smith. Não tem mistério nenhum aí. E tem certos momentos, tem certas batidas do roteiro onde ele poderia até te surpreender, mas não vem. Eu não sei se eles ficaram pensando, em algum momento eles pensaram assim, não, esse filme tem que ser uma franquia. Eu não sei, cara, porque esse filme, ele poderia ter um final rated R, como ele tava sendo vendido, né, mais sangrento, mais... Enfim, não curti, acho que faltou muito, ficou muito bobo o terceiro ato desse filme, mas muito bobo. Eu acho que é um filme completamente desconexo com o que foi vendido do filme. Então eu, como espectador da Netflix, eu fiquei meio ofendido porque o que me entregaram. Eu sei que o Renatão viu, o Maguinho não viu o filme, acho que nem se interessou. Já gostou muito do Will Smith, não gosta mais. Verdade. Perdemos a fé, né? Renatão, por favor, sua opinião do Bright. Você tava falando, eu tava aqui parecendo aqueles cachorrinhos que botam no carro, fica balançando a cabeça. Você tava falando, eu tava só concordando aqui. Isso. Tudo que você falou, eu concordo, e eu só até quero acrescentar, porque essa questão que você comentou de, parece que eles ficam mais preocupados em criar uma franquia e tudo mais. Eles já até anunciaram uma sequência, já confirmaram que o Max Landis não tá envolvido, ele é mais um dos nomes em Hollywood que foi envolvido em questão de assédio e tudo mais, então o nome dele já foi cortado do projeto, o que talvez seja algo bom pro filme, mas eu discordo dessa questão de estar tentando montar uma franquia. Por quê? Porque se você tentasse montar uma franquia, a gente estaria reclamando aqui de que o filme tentou usar um filme inteiro como criação de universo. O que ele não fez, tipo assim, o que eu acho mais legal do filme são os primeiros 15 minutos. Ele dá um pequeno setup de como é aquele universo, e é o que é o mais legal daquele filme, cara. Olha só, a gente vive num mundo onde existem fadas, onde as classes são divididas entre as criaturas fantásticas e os humanos. Você vê que o preconceito racial existe muito com os orcs e com os seres de fantasia, digamos. Tem uma hora que um cara, um latino, se eu não me engano, tá confrontando um orc, e ele até fala com ele, o meu avô
avô matou vários dos seus na Rússia. Então, quer dizer, parecia que teve uma guerra contra os orcs e os humanos. Então, na real, a gente parece que vive numa sociedade onde não existe preconceito racial entre os humanos. Não existe preconceito racial que a gente tem hoje entre um negro, Sim, negro, asiático, latino, né? Todos os humanos não têm preconceito, eles vivem em um só. Agora imagina como legal é você explorar um filme onde o ser humano tem esse pensamento. Tanto que o Smith falou que um dos pontos mais legais que fizeram ele ficar atraído pelo projeto era o fato dele ser um homem negro e ele tá do lado que tá fazendo o preconceito, entendeu? Esse foi um dos pontos que ele falou, cara, eu nunca me vi nessa posição. E tem aquela hora, logo no começo do trailer já mostra isso, o negócio da fada naquela negócio de mosquito e ele batendo na fada. E você fala, caralho, que legal, como é que deve ser a vida deles? Você vê a cidade o bairro dos elfos, né? Mais rico, mais glamouroso. Colorido. Tem uma cena que eles pegam um plano aberto, longo, e você vê um fucking dragão voando. Cara... Tem um minotauro num canto também. Eles vivem num mundo onde tem minotauros assim. E dragões. Em nenhum momento o filme, perde explora isso, pois é. De tempo pra explorar o quão rico. Mas nem pra apresentar esse universo legal. Nada. Nem pra apresentar isso. E depois desses 15 minutos iniciais, parecem que eles completamente esquecem que eles estão num mundo de fantasia. Vira só uma situação corriqueira, normal, um outro filme genérico de policial. Que a gente já viu. Já viu 1000 vezes. Só que se a gente for botar os outros pontos que a gente acha uma merda desse filme, que é a questão de MacGuffin e tudo mais, pode entrar em spoilers. Então, a gente tem que segurar a onda. Porque, cara, se você acha que o que a gente tá falando é ruim, se a gente entrar na parte, assim, vamos falar mesmo do filme, a gente vai acabar com o filme. Bright é muito ruim mesmo. É um desperdício, cara, porque é um conceito que poderia ser muito mais interessante, muito melhor explorado. Talvez no segundo filme eles acertem nisso, mas parte do público, ou eu e você, por exemplo, eles já perderam. A minha pergunta é... Será que a gente tá interessado ainda nisso? Vamos ver, eu espero que o Will Smith também tome um rumo melhor na carreira dele, porque ele tá precisando. Vou partir pra surpresa. Não vimos tantos filmes assim, não tiveram tantos filmes interessantes. Maguinho, sua surpresa do mês de dezembro, por favor. Bom, ela vai pro Rei do Show, né? Mas eu vou explicar que ela tem múltiplas camadas, boas e ruins. Bom, como eu não vi muita coisa nesse mês, então a minha surpresa foi para esse filme mesmo, que é o novo musical do ótimo Hugh Jackman, gosto muito dele, que ele mostrou que lá nos Miseráveis, quando se trata de musical, ele sabe fazer bem, o cara canta, dança, enfim, o problema não é ele, né, nunca foi. E aqui ele adapta a história, e creio que do primeiro entertainer que o mundo tenha conhecimento, que foi o P.T. Barnum, né, que tentou montar, né, alguns museus e tal, né, de curiosidade, falha e depois monta um show de freak, né, só com pessoas estranhas e tal, tudo num clima de musical. E assim, quem me acompanha aqui sabe que eu realmente amo esse estilo. Só que o problema que eu acho que o Rei do Show tem, que foi o que me incomodou, que a estrutura ela é muito parecida com a de Moulin Rouge. Então assim, me perdoem os fãs de Moulin Rouge, eu não gosto do filme. E foi aí que o filme me distanciou um pouquinho. Até porque, assim, se o musical não te fisgar logo no início, ele fica difícil você embarcar depois. E pra falar a verdade, eu não curto muito a estrutura de um musical de época levada por músicas pop, tipo Rihanna, Katy Perry, nada contra elas, até gosto muito. Mas eu acho que não combina, pelo menos pra mim não me compra. Basicamente o Rei do Show é isso, é um filme ambientado na década de 20, entendeu? Mas com os números musicais, né, no pop. E, na verdade, parece que é uma amontoada de videoclipes. Essa que mais parece. Que os números musicais parecem uns 6, 7 videoclipes muito bem feitos, né? O filme tem bons momentos. O elenco, em sua grande maioria, tá muito bem. Então, acho que a surpresa é essa. E ela é bem dividida em bons momentos e maus momentos que se misturam, sabe? Acho que o Rei do Show, ele me transmitiu essa dubialidade, assim, de momentos bons, momentos ruins, né? Mas eu acho que vale ver, sim. Então, no geral, te agradou, mas é um filme bem mais ou menos. Sim, é um musical bem mais ou menos. Tem momentos bons, tem momentos bem aquém também. Pelo que eu entendi, pelo mês de dezembro ser um mês bem, né, mais ou menos, esse filme até que se destaca um pouco. Sim, claro. É assim, tem ótimos momentos. O filme tem sequências ótimas, né, como eu falei. Sim. Mas pra mim, assim, o público, a sala tava cheia, né, o público adorou, aplaudiu, né, no final, coisa que dificilmente eu vejo ainda. Mas eu tô falando de mim, assim, filmes com essa narrativa musical de ser de época e com músicas bem atuais não combina pra mim, entendeu? Então
A grande maioria curtiu, né? O filme tá com boas críticas, né? Mas, na verdade, A Patrícia a Patrícia amou o filme, né? Eu acho que ela iria... até falou que o pessoal no cinema dela saiu cantando a música tema. Cara, enfim, eu tô te falando, vocês teriam que, né, que ver o nosso cara ouvinte, caso tenha visto, pode dar uns comentários aqui com a gente. As músicas, como eu falei, elas não me compraram. E se o musical não me compra pela música, o negócio fica um pouco arranhado, entendeu? Mas tem música original também, né, Maguinho? Tem. É só aquela que ganhou o Globo de Ouro ou tem outras? Tem mais umas 2 ou 3. Tem mais umas 2. O filme, na verdade, tem umas 8 ou 9 passagens que se parecem videoclipes, entendeu? Então, dessas 8, 9, tem umas 3 originais, 4, acho que no máximo. Assim. Muito bem. Renatão, sua surpresa do mês de dezembro? Então, cara, a minha surpresa do mês é um filme pequenininho chamado Lucky. Ele estreou aqui acho, no comecinho do mês. Legal. Dirigido pelo... Não tem subtítulo, né? Não tem subtítulo, graças a Deus. Ainda bem, né? É só Lucky. Ele foi dirigido pelo John Carroll Lynch. É o primeiro trabalho dele na direção. Ele é um ator, a galera deve lembrar dele do Zodíaco, e mais recente do Fome de Poder. Ótimo ator. E o filme é protagonizado por uma lenda, acho que o seu último papel no cinema, que é o Harry Dean Stanton, ele que faleceu no finalzinho do ano passado. Tava com seus 90 e poucos anos, eu acho, agora não me recordo aqui. O filme é uma grande jornada espiritual, mas compactada num filme pequenininho de 1h30, super pessoal. Ele é um grande estudo de personagem sobre o ponto de vista de aceitar a batalha contra a idade. No caso, o Harry Dean Stanton ele é um homem de seus 90 e poucos anos, que vive numa cidadezinha no interior, bem no desertozinho dos Estados Unidos. Só que ele tem as rotinas dele. Ele acorda de manhã, faz os exercícios dele, a flexão, aquela coisa toda. Só que bebe, fuma um cigarro por dia, toda aquela coisa. E ele se surpreende quando ele, na idade que ele tá, vivendo aquela vida que ele leva, por mais que ele ache que ele faça exercício e tudo mais, ele se surpreende com o fato que ele tá doente. E ele, como ateu, ele começa a se desesperar pensando o que vai ser agora, né? O que vai acontecer? Como perder pro tempo, sabe? Como perder pra aquilo ali que tá tão perto de você e sempre acompanhou você a sua vida inteira. Então, junto com os amigos dele, que são os amigos, né? São as pessoas que ele convive, né? As pessoas que tem ao redor dele, do bar, principalmente, que ele frequenta. Inclusive, um dos personagens é vivido pelo nosso grande David Lynch. Ele tá lá e tá até muito bem. Ele tá vivendo um típico personagem de David Lynch. E é muito legal, cara. É um grande estudo de atores. Tem um monólogo no final que é belíssimo. Ainda mais que a gente sabe da carreira do Harry Dean Stanton e, infelizmente, do falecimento dele. Então, é um filme pequeno, é um filme memorável, é um filme pessoal. É um filme sobre a jornada de um homem e a aceitação dele do futuro, do tempo, e que às vezes certas coisas a gente não pode mudar. Acho que Lucky é uma grande surpresa e é uma grande dica pra todo mundo assistir, cara, porque é um filme pequeno, muita gente acho que nem sabe que ele chegou ao cinema, então vale a pena procurar. Pô, que legal, Renatão. Gostei, hein? Gostei. É, muito interessante. E com esse espelho da realidade, né? Com o falecimento do Harry Dean Stanton também, você acaba tendo até uma outra perspectiva, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Então, me parece muito interessante mesmo. Muito bom, tem Renatão, umas passagens, assim, com o trilha sonora do Johnny Cash, que, cara, fica... Ah, que legal. Foda, assim, é aquela porrada no coração. Muito bem. Renatão, a minha surpresa do mês também é um filme que chegou aqui com título em inglês, também não teve tradução, não teve subtítulo, e foi um filme que eu só lembrei que eu tinha visto por causa de você. Olha. Porque eu vi logo no começo do mês e tinha até esquecido que eu tinha visto esse filme, e aí quando eu falei, nossa, eu tenho que falar desse filme. Esse é a minha surpresa do mês. Por incrível que pareça, eu já tinha até esquecido, mas é um ótimo filme, vale a pena ver. Chama Voyeur. É um filme que também estreou na Netflix. Eu falei que eu fiquei em casa, né? Nesse mês. Então, se chama Voyeur. Eu gostei desse filme. É um documentário, na verdade. Maguinhos, preste atenção nesse documentário, porque você que é um cara que anda longe da Netflix. Tem uma história muito interessante. Cara, esse filme é o seguinte. A história é real de um cara chamado Gerald Foos, que é um americano desses bem típicos do meio oeste americano, né? Aquele cara que mora no meio do nada e tal. Ele comprou um motel. No meio do nada nos Estados Unidos, no meio da estrada. Uhum. E ele adaptou esse motel. Ele fez no teto do motel, ele fez uma... Não exatamente no teto, né? Um andarzinho falso, um teto falso, ele fez um segundo andar falso, vamos dizer assim, onde fica as telhas, e ele poderia andar de quarto em quarto, né, dos quartos de motel, vendo as pessoas. Olha, que dentro fantástico, dos quartos, hein?
vendo as pessoas dentro dos quartos. Então, tá aí o título, voyeur. Sim. Só que ele fez isso na década de... final da década de 60 pra década de 70. Na década de 80, depois de algum tempo já disso, ele ficou meio entediado com isso e ele contou pra um jornalista americano chamado Gay Talese. É um jornalista famoso, escritor de livro e tal. E ele contou pra esse cara a história dele. Só que ele pediu pro cara não revelar a história dele ainda, que ele, né, ele queria esperar o tempo passar e tal, enfim. E aí eles acharam, o filme é todo em cima da história dessas duas pessoas, do jornalista e do voyeur. Quando eles finalmente resolveram, né, que era a hora de apresentar isso, você acompanha toda essa ideia de como o jornalista escreveu o livro, baseado nas entrevistas que ele faz com o voyeur. A equipe da Netflix vai lá e filma antes do lançamento do livro, e é muito interessante, assim, do ponto de vista, pra quem acompanha essa questão de jornalismo e tal, pra quem gosta muito dessas investigações e tal, é um filme interessantíssimo. Ele tem uma estrutura de documentário que é muito parecida com os filmes do Errol Morris, que eu adoro, que é onde eles recriam algumas cenas com atores e tal. Eu gosto, pessoalmente, eu acho legal. E o filme, ele, o tempo todo, ele vai te mostrando que alguma coisa tá errada, ele vai te jogando em ambientes fechados, onde você parece que você tá sendo observado, você sabe que alguma coisa não tá no lugar, e alguma coisa tá no lugar, e realmente alguma coisa não tá no lugar. E quando a reviravolta chega, não é aquela reviravolta que tira o teu chão, mas é uma reviravolta que você fala, cara, como é que pode? Como é que o ser humano chega nesse nível, né? Então, assim, é uma história absurda que vai escalando, com histórias mais absurdas ainda, e eu achei muito interessante, muito interessante. É o tipo do filme pra você ver do lado da sua parceira, do seu parceiro, porque você precisa comentar esse filme com alguém. Esse filme é o tipo de filme que você tem que debater enquanto você vê. Eu achei muito interessante, tá disponível na Netflix, estreou na primeira semana de dezembro. Bela dica. E o Renatão viu esse filme, eu queria que ele falasse um pouco também, o que ele achou. Vi, cara, eu achei muito interessante, eu vi o trailer assim, que saiu no Netflix, né, aquele previewzinho que eles passam antes, eu fiquei, caralho, parece ser muito legal. E quando você começa a ver, você vai vendo aqueles personagens, né, aquelas duas pessoas, e vai vendo a relação dos dois, e você vai vendo que aquela história é muito mais sobre a história de como funciona a cabeça daquele voyeur e das coisas que ele fez de uma maneira mais creepy possível. É até interessante você ver como funcionam as coisas que ele fez e tudo mais, toda a documentação que ele fez, porque ele criava relatórios e cadernos com observações e notas de cada uma das pessoas que ele observava. Mas mais do que isso, pra mim aquilo ali é a história da vaidade extrema de dois homens. Perfeito. Dois homens extremamente vaidosos, extremamente egocêntricos e egoístas. É uma casa de cartas moldada a partir da vaidade deles. Estava fadado a dar errado. Aquela errado. ideia toda. Agora, você sabe que é uma coisa interessante nisso que você tá falando? Eu até esqueci de falar disso. Só pra deixar claro pros ouvintes que se interessaram pro filme, não é um suspense. Não pense assim, voyeur, psicopata, ele tá lá e vai... Cara, e o legal é isso. Analisa, porque poderia ser uma pessoa como o Maguinho. Poderia ser o Maguinho. Ai, que E descobrir daqui a 20 anos que o Maguinho tem câmeras no banheiro do calabouço. Total. Poderia ser um amigo seu, cara. Poderia ser. Isso que é interessante desse filme. Até porque a maneira que eles lidam com a história pro tema é até bem leve. Mas muito legal, muito interessante, vale ver. E o filme é rapidinho, tem 1h30, muito, muito rapidinho. Encerramos já com os nossos piores, nossas surpresas. Vou pedir agora pra vocês irem pros pacotões, aqueles filmes que vale a pena comentar, seja pro bem ou para o mal. Maguinho, vou pra você. Bom, vamos lá. Contextualizando aqui sobre a minha fatídica ida numa terça-feira, ver o Jovem Karl Marx, eu tive que pagar para ver, né, na semana seguinte, a origem do dragão, que era, na verdade, a cabine que eu tinha que ter ido. Chegou a hora. E, na verdade, eu acho que se esse filme tivesse sido lançado em DVD, não seria nada demais, assim, né, Renato? Porém, com muitas aspas, eu até me diverti, cara, sabe? Até porque, assim, quem não é fã do Bruce Lee? Do cara, eu acho que não ser muito, muito, muito parecido. E eu, assim, tem uma aura dos anos 80 bem interessante também, sabe? E eu acho legal que, assim, você vê a passagem, né,
né, de uma história dele que poucas pessoas conhecem, que foi aquela luta emblemática com acho que, não sei, 9, 10 pessoas, com um mestre de Kung Fu fantástico também, que é o Wong Jack Man, se eu não me engano, acho que é Wong Jack Man. Mas, na verdade, o filme, ele peca por ele querer ser muito mais do que ele é. O filme acha que ele é muito mais, e na verdade não é, sabe? O filme tem algumas coreografias legais, só que, porra, aí entra o lance da edição dos anos 2000, que, cara, picotado pra cacete, você não entende muito quem bate em quem toma o chute na cara. Que é exatamente o oposto do que o Bruce Lee fazia no cinema, Exatamente, né? Você via exatamente. Você meio que moderniza, né, um filme onde a essência, você deixar fluir a luta seria fundamental. A trilha, cara, é interessante, tem umas flautinhas bem legais, assim. É filme de sessão da tarde, né, de certa forma, assim, é uma lembrança, ainda que não do tamanho absurdo do Bruce Lee, do que ele foi. Mas eu acho que nesse mês tão escasso de filmes, né, bem mais ou menos, foi interessante, porque eu gosto desses filmes, né, de chute na cara, e eu acho interessante. A Origem do Dragão é um filme bem mediano, apenas. Muito bem. Deixa eu só te fazer uma pergunta sobre esse filme, porque eu não vi. No seu cinema, tinha nego com kimono, camisa não tinha, amarelo? Isso, eu gostaria que tivesse, gostaria, mas não, tinha pessoas decepção duas vezes, hein, Maguinho? Sim, é verdade. Renatão, seu pacote, então, por favor, seu pacotão do mês de dezembro, filmes que merecem destaque também. Vou falar bem breve aqui de 2 filmes. O primeiro deles eu nem queria comentar, porque eu não gostei muito do filme, acho que nem merece uma grande menção, que é o Apenas um Garoto de Nova York, acho que é esse o nome em português. Foi o primeiro filme do Mark Webb pós os filmes do Homem-Aranha. Acho que ele foi lançado em 2016 nos Estados Unidos, chegou aqui só em 2017, no finalzinho do ano. Ele não é um filme muito bom. Pra quem já viu A Primeira Noite de um Homem, do Dustin Hoffman, um clássico, esse filme é basicamente um remake dele. Ele pega, acho que, questões que funcionaram no filme original e tentam adaptar para uma Nova York dos dias atuais, e não funciona. O Mark Webb fez um filme depois chamado Gifted, que é mais interessante, mas uma bola fora para um diretor que só vem dado bolas fora depois da grande estreia dele. Eu acho um filme completamente esquecível. O roteiro é fraco, as situações são fracas, os atores não estão muito bem. Tem a Kate Beckinsale, que ela pode ser linda, mas ela não é uma boa atriz. É um filme complicado. É um filme complicado. Já o Mr. Roosevelt é um filme completamente independente. Chegou aqui pelo Netflix. Ele é escrito, dirigido e protagonizado pela Noelle Wells. Quem não conhecer ela do SNL, pode conhecer ela da primeira temporada do Master of None, também é do Netflix. Ela faz a namorada do personagem do Aziz Ansari. E é um filme muito, muito pequeno. Ele você vê que é de uma diretora nova, que ainda tá pegando a manha de dirigir. E eu acho que você vê que ela vai pegando a manha, inclusive, durante o andamento do filme. Eu acho que parece que o filme começa com ela bem cruazinha, e depois parece que ela vai tentando algumas coisas mais diferentes. Um filme de estudante. E ele é um filme que você aborda situações que são bem corriqueiras hoje em dia, que é a típica garota quirky, aquela situação dos millennials, da geração do que a gente vive hoje em dia, né? No caso, a minha geração bastante, que passa por uma série de crises dos 20 anos. E isso eu me coloco porque eu sei como é que é isso. A gente vive em vários questionamentos. Eu acho que é um grande reflexo da geração atual que a gente tem no mundo. Os jovens ficam realmente pesquisando e tentando entender qual é o lugar deles no mundo e tomando decisões que às vezes não são as melhores decisões, mas no momento eles acham que são aquelas. Então é a história de uma mulher que tá com seus 20 e poucos anos. Ela é uma comediante que não se considera atriz, ela tem uma autoestima lá embaixo e ela quer viver de comédia, mas ao mesmo tempo ela não sabe como fazer aquilo, ela não sabe como seguir a carreira dela. Ela largou a carreira, os amigos, ela largou o namorado, um gato dela, que é o motivo que fez ela voltar ao Texas, que é a cidade natal dela. Ela largou tudo para ir para Los Angeles buscar a carreira dela, e ela vive de fracasso em cima de fracasso. Então é uma mulher que procura se encontrar, procura se estabilizar, e é um reflexo da juventude que a gente tem hoje em dia, que tá meio perdida, meio que não sabe o que quer, sei lá, se segura em situações tecnológicas, se segura em sucessos de internet, em números de internet que podem parecer que você tem uma certa fama, um certo sucesso,
sucesso, uma certa estabilidade, e na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Então, esses são os 2 filmes que eu vi que valem a menção. Muito bem. O meu pacotão também só vai ter um filme só. Tem um filme que eu quero destacar esse mês, que é o Suburbicon, Bem-vindos ao Paraíso, o último filme do George Clooney como diretor. Chegou no final do mês, aqui de dezembro, estrelado pelo Matt Damon, pela Julianne Moore e pelo Oscar Isaac. Eu acho que talvez esse seja o filme mais fraco do George Clooney como diretor. É incrível, eu vi um crítico até falando isso, que o George Clooney parece que ele começou pelo auge, que o melhor filme dele é o Boa Noite, Boa Sorte, e ele, de lá pra cá, a gente sempre espera alguma coisa dele, mas não desenvolve, não sei o que acontece. O filme foi escrito pelos irmãos Coen na década de 80, acredito que depois do Barton Fink, que eles ganharam o Festival de Cannes, e eles acabaram que não levaram o roteiro adiante, resolveram fazer outras coisas, e agora o George Clooney ressuscitou esse roteiro, reescreveu muita coisa. Você vê que tem uma questão ali dos irmãos Coen, muito dos irmãos Coen da década de 90. Esse filme lembra um pouco o Fargo em alguns momentos. Ele se passa na década de 50, né, num subúrbio americano, o subúrbio maravilhoso, a década de 50 foi a década perfeita, onde os Estados Unidos não tinha problema nenhum, tudo dava certo depois do pós-guerra e tal. A coisa começa a mudar quando uma família negra vai para esse subúrbio e eles não têm os mesmos direitos, quer dizer, os moradores não dão os mesmos direitos a essa família negra pelo simples fato de eles serem negros. E ao mesmo tempo, ela não acrescenta muito a história, na verdade ela acontece em paralelo à história da família do Matt Damon, que sofre uma violência, eu não vou contar muito porque o próprio trailer não entrega muito o que acontece, mas um dos membros da família do Matt Damon morre, e aí toda a questão de violência acaba que tá acontecendo dentro da casa do Matt Damon, e tá acontecendo na casa dos negros, que são os vizinhos. Você entende que existe uma associação ali, que ele tá querendo passar uma mensagem, mas isso não vai a lugar nenhum, não há uma catarse no filme, sabe? O filme não desenvolve. E o Matt Damon não tá muito bem nesse filme, ele tá meio amarrado, eu não sei, o personagem dele me parece que teria que ser um ator mais velho do que ele, não entendi, a relação dele com a Julianne Moore também não vende muito bem. Quem tá bem no filme é o Oscar Isaac, tem poucas cenas no filme, mas tá muito bem, e enfim, é o tipo do filme que eu recomendo você ver em casa, de boa, e eu te garanto que 2 horas depois de você ver esse filme, você não vai lembrar de muita coisa dele. Ficou devendo, principalmente pelos nomes envolvidos. Eu fui ver mais pelos irmãos Coen, mas tem muito pouco dos irmãos Coen ali. Eu acho que não sobrou muita coisa além do melhor filme do mês, né, gente? Vamos pro melhor filme do mês. Vou pedir pro Maguinho começar. Maguinho, por favor, seu filme de dezembro. Bom, vamos lá. Meus amigos, meu filme do mês, ele esteve presente na minha lista dos melhores do ano, então a galera já deve saber. Eu até comentei, né, um pouco dele, que é O Extraordinário, né? É um belo filme, cara. Enfim, se ao mesmo tempo você ri, você chora, você se emociona, você se irrita, tudo isso numa história muito legal. A história do Aldi Puma, que é um garotinho que sofre de uma síndrome rara, né, que deformou seu rosto, e que agora ele precisa ganhar e enfrentar o mundo indo pra escola, né? Cara, o mais incrível desse filme é como que a história ela é contada, como que a estrutura do roteiro ela é montada, né? E assim, achei genial, porque ela é de um modo que eu não esperava, onde você, por mais que o Aldi seja o centro do filme, você não o coloca como o centro principal. A narrativa ela é fragmentada como se fosse em capítulos de um livro, né? Então, os personagens que estão em volta dele, né, têm participação fundamental na condução da história, né? É um filme espetacular, com belíssimas atuações, principalmente da maravilhosa Julia Roberts, que, cara, põe um filme no bolso. O garotinho, que é o Jacob Tremblay, com uma maquiagem pesadíssima no rosto, tá espetacular. Então, assim, choros emocionantes e garantidos. Extraordinário, é um belíssimo filme, cara, gostei muito. Eu te falei, tentei ver esse filme algumas vezes, ainda vou vê-lo, ainda está em cartaz, felizmente. Vai ficar mais um tempo pelo jeito aqui em São Paulo, porque em alguns cinemas está em mais de uma sala. E todo mundo falando isso, Maguinho, que é um filme surpreendente. Né? Exatamente. Cara. Eu também tava com raiva do trailer, você falou isso uma vez. Exatamente. E eu também tava com raiva. Tava com raiva do trailer. Agora eu já quero ver o filme. Mas como a surpresa é boa, né? Renatão, seu filme do mês, eu tenho a impressão que eu sei qual é. Vem que eu quero ouvir você falar. Como eu tenho a impressão que eu sei qual é, eu vou pedir, sobe o som. Sobe o som, exatamente. Sobe o som da trilha do Renato. Revele, por favor, para o público, qual foi o seu filme do mês de dezembro? Cara, não tem surpresa, né? Meu filme no mês de dezembro é o filme que eu tava mais aguardando. Depois dessa trilha também, 2017. Depois dessa trilha, meu filme é
gosto se discute. Cara, É o Perfeito é a Mãe é 2. o Perfeito é a Mãe 2, é o meus 15 anos. Cara, meu filme do mês é Star Wars, Os Últimos Jedi. Que filme fantástico, a gente conversou bastante sobre ele em off. É um filme que eu não entendo até agora o porquê da grande polêmica. Eu ia te perguntar isso agora, Renato. Eu não entendo, Puta que cara. pariu. É Porque, irritante, assim, cara. polêmica que chega a ponto das pessoas quererem tirar o filme do cânone, querer tirar o filme do... Vamos esquecer se esse filme foi feito. Galera, Vai ser besteira. o filme fez $1 gazilhão. É mais ou menos isso. Vocês estão aí na internet, mas o filme não é tão legal porque não dá profundidade pro personagem e tal. Enfia o sabre de luz na sua bunda. Que isso, Renatão? Porque Que olha isso? só. Você vai arrumar briga com sua própria tribo. Cara, a minha tribo é a pior tribo que existe. Porque eu amo cultura Que pop, isso, mas mano. os Eu nerds. sempre falo Os isso. nerds são os piores, são os mais chatos. Então. Por que você gostou do filme? Fala Come pra at mim. me, bro. Eu gostei do filme porque o filme pega tudo aquilo que a gente ficou 2 anos especulando e pensando e mandou um belo de um dedo do meio e falou, cara, esquece. Fuck you. É o que eu falei pra vocês. Eu falei, o nome desse filme tinha que ser Star Wars, fuck you. Porque, cara, você ficou pensando durante 2 anos quem era fulano, quem eram os pais da Rey, qual era do Snoke, ou qual era Sensacional. do Luke. Cara, nada que você pensou chegou perto do que eles te entregaram. Isso não é bom, gente? Isso é maravilhoso, cara. Exatamente. E tem questões que as pessoas estão reclamando que os outros filmes, que a trilogia original, que é intocável, fazia da mesma forma, e as pessoas estão reclamando, tipo, mas não explicou quem é o Snoke, e o Retorno de Jedi explicou quem é o Palpatine. A Capitã Phasma tá lá só pra fazer nada, tá só pra fazer figuração e ser estilosa. E o Boba Fett, todo mundo adora o Boba Fett até hoje. Eu não entendo o que essa galera quer, sabe? São personagens fodas. Eu repito aqui, que eu já comentei até no filme do ano, se eu não me engano. Eu tenho um problema com o arco do Finn. Eu não gosto muito do arco dele. A gente até conversou sobre isso em off. Você até comentou, mas o legal do arco dele é que entrega a Rose, que é uma personagem maneira. Sim, ela é uma personagem maneira, mas o que ela vai acrescentar na história não me interessa tanto. Entendeu? O que ela vai acrescentar na dinâmica dos outros personagens, até o momento não é aquilo que eu queria. Pode ser que no próximo filme, mais uma vez, eles falem fuck you, e seja completamente diferente. Eu até espero que seja isso. Mas, pra mim, tem uma barriguinha ali, eu acho chato toda aquela questão daquele planeta que eu esqueci o nome agora, que tem um cassino. Pra mim, tudo aquilo ali é o pod racer dessa versão, entendeu? Pra mim, aquilo ali é uma encheção de linguiça. Não gosto. O Paul Dameron, eu acho que tem um dos arcos mais fechados e mais legais desse Muito filme. legal. Muito O legal. personagem dele, que era um personagem cool, mas que não teve tanto espaço no Despertar da Força, ali ele cresceu, ganhou cara, ganhou personalidade, ganhou o público, entendeu? É fechadinho o arco dele, tá lá, você entende. É um filme que rola muito a questão da passagem de bastão dos mais velhos para os mais novos. Isso é uma constante no roteiro, ele vai batendo nessa tecla a todo momento, do começo ao fim. E isso é até motivação para algumas viradas de personagens, então, que a gente não vai entrar aqui, mas isso motiva certas coisas e é causador de certas coisas, né? E só pra deixar claro aqui, cara, pra mim é o filme mais bonito e o filme melhor dirigido de Star Wars de todos. Todos. Tem cenas ali que são Aqui visualmente aplaudindo maravilhosas. você, Renato. Ele faz manobras de TIE Fighters que eu nunca vi acontecer em Star Wars. É impressionante, é lindo aquilo. Toda a batalha final do terceiro ato cara, como diz o Maguinho, de ficar com caule rijo. Olha, verdade. Na hora sobra até o barulho do sabre de luz. Fica bzzz. É impressionante. Ô, Renatão, só uma pergunta. Quanto você deu pra esse filme no Letterboxd? 4 ou 4,5, não lembro. Eu acho que foi 4. Tá, eu vou te falar uma coisa. Foi o meu filme do mês, né? Não escondo isso de ninguém. Pra mim é muito difícil dizer isso. Mas eu gostei mais desse filme que você. Parem as máquinas, porque um dos maiores críticos de Star Wars, gostei mais desse filme do que o Renato Maciel. O mundo, para onde esse mundo está indo, Maguinho? Verdade. Tá girando ao contrário. Que ano? Cara, final de ano, Cara, 2017. eu só tenho orgulho do meu Padawan. Final do ano, 2017. O filme que eu menos estava aí
pra ver, porque pra mim Star Wars é aquele negócio, volto a dizer. Peguem os nossos casts de Star Wars que a gente fez nos últimos anos, também vai me ver falando. Não me anima muito, é a mesma coisa sempre. Eu entendo, eu sei o nome dos personagens, mas não me atrai. Esse filme eu tava feliz porque eu gosto do Rian Johnson, eu queria muito ver. E há quanto tempo eu venho dizendo, hein, Renatão? O melhor diretor que já dirigiu um filme Star Wars. Sim. Por isso eu fui ver, pelo Rian Johnson. Que felicidade. Ele fez um filme pra não fãs. Como eu. Eu não tô nem aí que os fãs estão achando... Quer dizer, eu acho que o verdadeiro fã entendeu o filme. Mas alguns radicais... Os xiitas. Star Wars tem xiitas, ao contrário do Max Steel. Ao contrário, acho que tem mais que o Max Steel, né, Renato? É um pouquinho Porra, só, um pouquinho a muito mais. Só. Esses fãs xiitas, eles vão reclamar de qualquer coisa. Esse filme não, esse filme é perfeito, cara. Ele me surpreendeu. Aliás, Caralho, assim, a gente tá esse falando... O Maguinho tava filme falando da... é perfeito. Não, e cara, amigo ouvinte, olha só. Por favor, eu peço pra usar na edição, repita essa frase 3 vezes em sequência. Câmera lenta. Por favor. Esse filme não, esse filme é perfeito, cara. Perfeito. Agora eu entendi toda a paixão pelo Star Wars. Porque eu me diverti em cada minuto desse filme. Tudo que o Renato falou aí, a história do Finn, a barriga no cassino, no segundo ato, nada disso me incomodou. Eu achei que a história continuou andando bem. O ritmo do filme eu achei muito bom. Eu fui ver esse filme com o Maguinho. Eu ia falar isso tá de agora. prova aí. Era... Se eu falar alguma mentira... Sim, né? Se eu falar alguma mentira, me acusa. Ri mais do que as pessoas estavam no cinema, aliás. Curti a história. Tem frases nesse filme que eu achei ótimas. Esse negócio de ficar repetindo frases Star Wars. Tem frases nesse filme que eu acho ótimas. Ótimas. Eu acho o Rian Johnson um ótimo roteirista também. Fiquei muito surpreso, sinceramente. Você, assim, radical, total. Não achei a história do Finn ruim. Gostei dos personagens novos. Gostei até dos Porg, tá? Caralho, que eu momento, acho que se tem um personagem que foi mal explorado, mas ele sempre e as pessoas não dizem, é o Chewbacca, mas até ele tem um arco legal com a questão dos Porg. Então assim, não, ele entrega uma das esse... melhores cenas do filme, né? Sim. Mas assim, ó, pra mim, este é o melhor filme de Star Wars que eu vi. Mais até, estão sentados, mais até do que Império Contra-Ataque. Olha, eu sabia que ele ia falar isso. Eu me diverti demais. Agora, eu tô falando hoje. Eu vi esse filme tem algumas semanas atrás. Hoje eu vou dizer que é o melhor filme de Star Wars que eu já vi, realmente. E espero até ver de novo. Ao contrário dos outros que eu vi uma vez só e tá bom. Esse filme eu dei 4,5 estrelas de 5, tá, Renatão? Só tirei um pontinho ali porque eu ainda acho a Daisy Ridley fraca como atriz, cara. Eu ainda acho ela fraca. A gente já até falou, né? Eu acho que Marcelinho, tem nada que convence nela. Ela é a Gal Gadot do universo Star Wars. Né? Caras e bocas, cara. Caras e bocas. Eu acho que tem momentos. O problema é que ela, com quem ela contracena, né? Eu acho o Adam Driver muito bom. Aí ela tem muitos momentos com ele, porra, ele engole ela. Sim. Eu fico feliz que eu gostei de um Star Wars, porque eu queria fazer parte também do grupo. Bem-vindo, cara. Sinto a força Muito crescer em obrigado. você. Olha. Agora, eu sinto que vai vir cagada por aí no próximo filme. Vamos Já ver. tá indo Tomara pro lado que negro não. da força. Puta que pariu. Tomara que não. You are the Bom, com isso a gente encerra. Com isso a gente encerra. A gente vai falar mais de Star Wars, aguardem, porque vai vir mais coisas de Star Wars aí por essa nova temporada. Espere o inesperado. Antes só da gente terminar, esse mês não temos ratoeira. Mas nós teremos a Patrícia, que não pôde participar dessa vez, mais uma vez com a gente do cast do filme do mês. Ela fará a ratoeira do mês de janeiro e ela já sabe qual é o filme que ela vai ver. Eu só vou pedir pro Renatão, a gente escolheu junto um filme pra ela já tá sabendo, mas nós vamos revelar agora pra vocês, ouvintes, qual é a ratoeira do filme do mês de janeiro que a Patrícia vai ver. Renatão, por favor, faça essa revelação inédita pro nosso público. Então, para fazer parte da ratoeira mesmo, a ratoeira raiz, tem que assistir uma franquia Teen. Todo mundo aqui passou por isso. Todo mundo já passou. Todo mundo passou por isso. Chegou a vez da Patty. Então, pra ela, ficou o terceiro capítulo da franquia Maze Runner, que é o Cura Mortal. Tá estreando agora em janeiro. Eu tava no cinema esse fim de semana, passou o trailer, as menininhas estavam gritando dentro do cinema. Sim. Todas elas super empolgadas. Então, acho que a Patty tá na hora de encontrar fãs chiitas, né? De uma obra. E ela já confessou que não viu nenhum. Não viu nenhum, vai ter que ver 2 filmes, é isso? Esse é o terceiro. Tem que ver tudo, claro. Todo mundo passou por isso. Eu vi então, todos os Patrícia, ela precisa ver todos os Maze Runner. Garanto que ela tá melhor do que eu. Com certeza. Dessa ela não vai correr. Ela vai ter que ver. Então, um beijão para a Patrícia, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, graças à enxurrada que tá tendo no Rio de Janeiro, né, mano? É verdade, aqui tá chovendo bastante. A gente só espera que ela esteja em algum bote, em algum caiaque, talvez. Não numa porta de barco, né, igual de Titanic.
Então eu vou começar me despedindo do Maguinho. Maguinho, muito obrigado mais uma vez. Primeiro pela companhia, né? A gente viu conseguiu ver alguns filmes. Verdade, nesse mês de verdade. dezembro, estava de férias. Sim, foi ótimo. Sempre um prazer. Agradecer você também ter visto todos esses filmes aí. Inclusive o Karl Marx, que você viu 20 minutos. Mas eu tenho certeza que você foi no teu limite. Então não esqueça de deixar os seus contatos para os nossos ouvintes. É sempre um prazer, gente. Gostaria de agradecer a todos, dizer que 2018 começou, muitas novidades, contamos sempre com vocês, que é a grande razão disto tudo. Cara, eu tô no Facebook, quem quiser bater um papo comigo, Marcelo Perello lá, só escrever lá, nas redes sociais do Bar Calabouço também, a gente tem Twitter, Instagram, e como eu sempre digo, né, a frase que sintetiza todo o podcast, continue indo ao cinema, um grande abraço a todos e até a próxima. Muito bem, Maguinho, mais uma vez obrigado. Renatão, você também, foi um mês especial pra você, eu tenho certeza, chorou bastante no cinema, então eu queria que você deixasse também seus contatos pros hate mails que você vai receber dos fãs de Star Wars. Tranquilo, tamo junto. Come at me, bro. Quero agradecer a vocês, é sempre um prazer vir falar de filmes aqui, especialmente poder vir falar de Star Wars, é um prazer à parte. Quem quiser procurar nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenanMaciel com 2 L's no final. Eu também tenho um Letterboxd agora, onde eu sempre tô colocando comentários de todos os filmes que eu vejo. Então assim que eu vejo um filme... E é maravilhoso, hein? É a minha lista de referência é a do Renatão. Eu olho o Renatão e aí eu sei o que eu vou ver. Eu vejo alguma coisa, então, tipo, na mesma hora eu já comento lá, só pra não esquecer e tal. Eu tô meio viciado no Letterboxd, então, quem quiser acompanhar lá, é só procurar Renato Maciel ou Renan Maciel com 2 L's no final, que você me acha. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e que a força esteja com todos nós. Amém. Esse filme não, esse filme é perfeito. Perfeito.